no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso pior inimigo. Aquele inimigo que é silencioso, que sabota nossos sonhos, que é o responsável por nossa vida não ser pura alegria, pura felicidade, que é o responsável por a gente não conseguir manifestar uma vida que a gente deseja. Então, se você quer saber como lidar com isso, se você quer saber quem é esse inimigo, esse vídeo é para você. Você sabe o que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que impede você de conquistar o seu desejo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu falo o tempo todo nos vídeos que eu faço sobre a lei da atração, da importância de elevar nossa vibração, de manter essa vibração alta, de mudar a nossa frequência para que a gente possa manifestar, para que nós sejamos co-criadores da nossa realidade, para que a gente possa ter uma vida que a gente desejou, que a gente sonha, que a gente merece, né? Nós somos merecedores. O que nos impede de conquistar isso, que é o que eu chamo desse inimigo silencioso, são as nossas crenças limitantes. Então, por exemplo, tá? Você deseja um amor de conto de fada, um amor maravilhoso. O que te impede de manifestar isso? É a sua crença limitante em relação ao amor. Essa crença que você tem, que limita o amor, você deve pensar assim, para que a gente consiga manifestar, tá, com a lei da atração, a gente precisa equilibrar o que a gente deseja com as nossas crenças. Então, se você deseja um amor, mas não se sente merecedor de ter este amor, você vai continuar manifestando a escassez em sua vida, porque essa energia não está equilibrada. Toda crença, ela tem uma origem mais profunda. Toda crença limitante tem uma origem mais profunda. Ou seja, é como se fosse uma árvore, tá? Então, essa árvore, ela tem uma raiz, ela tem um tronco e ela tem uma copa cheia de galhos, tá? A crença, a origem da sua limitação, vamos dizer que seja a raiz da árvore. É a crença raiz que vai desembocar em ramificações dessa árvore, que são as outras crenças limitantes, tá? Então, assim, quando eu percebo, né, com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu converso, com as pessoas que me escrevem, a grande, né, crença raiz que a maioria das pessoas tem é o não se sentir merecedor. E isso está ligado ao seu auto-amor. Ou seja, você não se sente merecedor porque você não se ama o suficiente. E aí você não consegue equalizar, tá? A sua vontade de manifestar uma vida melhor com a sua crença limitante de que você não merece essa vida melhor. Então, vamos chegar lá. Digamos, por exemplo, que a raiz da sua árvore seja: eu não sou bom o suficiente. E 90% dos casos é isso. Eu não sou bom o suficiente. Então, esse eu não sou bom o suficiente vai se manifestar em todas as áreas. Então, você não é bom o suficiente para ter um amor, você não é bom o suficiente para ter prosperidade, você não é bom o suficiente para ser bem-sucedido, você não é bom o suficiente para ter amigos, você não é bom o suficiente para ter carisma, você não é bom o suficiente para ser interessante, e aí vai. Se eu for mais específica ainda, eu vou pegar um exemplo, deixa eu ver. Os ciúmes. Os ciúmes nada mais é do que o medo de perder, de ser traído, de ser trocado. E tudo isso tem origem aonde? Em não ser bom o suficiente para ter aquele relacionamento. Então, independente
de como a pessoa se sinta com relação a você, você não está levando em consideração o sentimento da pessoa, você está levando em consideração a sua crença limitante, que tem base em não se amar, não ser bom o suficiente. Então, você, por não se sentir bom, você começa a buscar formas para resolver essa equação. E como é que você faz isso? Você aumenta os ciúmes. Então você fica em cima, você fica desconfiado, você tá sempre procurando um rival, você tá achando que você pode perder a qualquer momento. E isso vai fazendo com que o seu relacionamento acabe se transformando num inferno. E como você tá focado no medo, o que o universo vai fazer? Ele vai te trazer mais e mais situações que vão reforçar, entre aspas, a sua razão em ter ciúmes, ou seja, você vai atrair mais motivos para ter ciúmes. E no fundo, você vai dizer, tá vendo? Eu tinha razão. Eu tinha por que ter ciúmes. Mas na verdade, você criou todo esse processo, você criou tudo isso por conta dessa sua crença limitante. Uma crença limitante, ela foi formada durante muitos anos em sua vida. Ela fica presa, né, na gente por dois fatores. Eu fiz 4, mas são só 2. Os sentimentos, tá? E os fatos que reforçam essa crença. Eu falo sobre a realidade subjetiva porque, assim, o que é? É a sua sopa de crenças, né? Nós somos uma sopa de crenças, as positivas e as negativas. Existem os dois lados da moeda, tá? Então, os sentimentos e os fatos reais, né, na sua realidade subjetiva, ou seja, você criou esses fatos através da lei da atração, é que vão fazer com que essa crença ela fique cada vez mais grudada na gente. Eu sempre falo que as crenças, elas pertencem à nossa realidade subjetiva porque você pode mudar isso. Você não é obrigado a ficar com esta crença, tá? Você pode simplesmente virar para você e decidir, eu não quero mais ter ciúmes. Mas você não vai conseguir limpar essa crença se você não chegar na raiz dessa crença, porque isso é só uma consequência de uma crença maior, que é a sua crença de não ser bom o suficiente, tá? Então, quando a gente pensa na crença, como no caso dos ciúmes, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver milhões de situações que aconteceram que vão reforçar a sua crença. Relacionamentos que não deram certo, traições, inseguranças, e cada uma dessas situações, ela acumulou uma carga emocional. Essa carga emocional, ela gruda mais ainda a crença em você, porque quando você pensa nisso, você sente aquela dor. Então aquilo é real, aquilo é verdadeiro, é sua natureza. Então não adianta você descobrir a crença e dizer, ah, bom, beleza, eu sou ciumenta, descobri que eu sou ciumenta. Eu descobri que isso tá ligado às experiências que eu tive, principalmente porque eu não me sinto merecedora de ter um amor. Você precisa, além disso, mudar isso. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Ensinar técnicas, né? Ou uma forma de como é que você pode mudar a sua crença. Então, se você ficou até aqui, é porque você realmente está interessado. Então, vamos lá. Mas antes disso, eu quero pedir que vocês, se gostarem do canal, que vocês curtam o canal, que vocês ativem o sininho, que vocês se inscrevam. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu criei uma hashtag, então comenta esse vídeo também com a hashtag e principalmente venha para o Instagram. Eu tô querendo falar com vocês, eu quero ficar mais próxima de vocês. Então, se você comentar no Instagram com a hashtag Sou Estrela, eu vou lá, vou curtir, vou te seguir, tá? A gente vai interagir mais. Mas vamos lá, voltando ao vídeo. A forma como você pensa, suas crenças, é fundamental para que você possa mudar. Se você pensar que as suas crenças são fixas, que você é assim e acabou, ou seja, elas são partes da sua personalidade, elas são reais,
você não vai conseguir mudar, você não vai ter espaço nem para pensar de forma diferente, quanto mais flexibilidade para tratar essas crenças. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar, né? Ou seja, é a primeira crença é de que é fixo. Nada é fixo. Você é aquilo que você decidiu ser. Você é aquilo que você decidiu acreditar. Então, para resumir, uma crença nada mais é que um pensamento que continua lá. E esse pensamento ele vai ficando tão forte que ele vai criar uma vibração no seu universo. E o universo ele vai responder criando uma onda. E esse pensamento cria essa onda energética, ela cria essa vibração no universo que ele vai se manifestar. Isso é a lei da atração. Você vai manifestar aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. E esse é um pensamento que de tanto você ter, ele vira a sua realidade. E esse pensamento, ele ganha suporte, ele é amparado por provas físicas, que são as memórias de dor que você compartilha com essa crença. O Ho'oponopono ajuda muito, tá, gente? Limpar isso, tá? Ajuda muito. Essas memórias de dor que você compartilha com essa crença são as traições que você teve. No caso dos ciúmes, tá? Tô usando um exemplo para poder falar sobre isso. São as traições, são as pessoas que... são todos os relacionamentos que terminaram porque você não conseguiu se controlar e foi ciumento e destruiu a relação. Foi a sua desconfiança, foi você não se sentir merecedor, e as crises, e as brigas, isso tudo acaba trazendo provas físicas. Por quê? Porque quanto mais você pensa sobre isso, mais o universo vai te trazer manifestações do seu desejo, do seu pensamento. Mesmo esse desejo te fazendo mal, te impedindo de ser feliz no amor, te impedindo, tá? Então, e essa prova física também é amparada por uma satisfação emocional. E parece absurdo, né? Que uma crença negativa possa te dar uma satisfação emocional. Mas ela só existe porque ela está ligada ao emocional também. Então, assim, vamos dizer que você tem uma crença negativa ligada à atenção. Ou seja, você não se sente digno de atenção, de carinho, de afeto. Então, você pode desenvolver uma crença onde você esteja sempre doente para que você receba a atenção, porque quando você está doente, você descobriu que as pessoas te olham, cuidam de você. Então, você cria um ciclo onde você fica doente para que você possa ser cuidada e isso traz a sua atenção. Então, ficar doente é ruim. É uma crença negativa, mas é uma crença que tem a satisfação emocional, ou seja, você consegue a atenção que você deseja. E isso fecha um ciclo. Então, isso traz a satisfação emocional que você precisa. E essa satisfação emocional vem à custa da sua saúde. Então, para que você possa, de fato, mudar uma crença, você tem que mudar a realidade. Você tem que alinhar, tá? O seu desejo com a sua crença. Para ser muito exato, por exemplo, eu quero melhorar financeiramente, tá? Eu quero ter sucesso financeiro, mas a minha crença é que o dinheiro é difícil de ganhar. Então, como é que eu vou emanar bons pensamentos para o universo de que eu vou melhorar financeiramente se a minha crença é que o dinheiro é difícil de ganhar? Então, como é que eu vou criar um futuro próspero se aquilo que está mais tempo comigo, mais ancorado, mais agrudado, é que o dinheiro é difícil de ganhar? A minha crença de que eu quero melhorar financeiramente é muito mais recente do que o tempo que eu penso que o dinheiro é difícil de ganhar. Então, essa crença negativa de que o dinheiro é difícil de ganhar, ela vai anular completamente a emanação. Ela vai anular completamente a sua crença de que você quer melhorar, que você vai manifestar prosperidade na sua vida. Você precisa equalizar, fazer uma coisa só, ok? Então tá, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é você olhar os seus desejos. O que você está desejando é ali que estão suas crenças limitantes. Por quê? Porque quando você deseja, você quer algo que você ainda não tem.
tá? Então, você precisa olhar primeiro seus desejos para poder encontrar suas crenças limitantes. Então, eu quero um amor. Eu quero um amor por quê? Porque eu não tenho um amor. Então, a minha crença limitante, eu tenho alguma crença limitante em relação ao amor, certo? Então, aonde está a nossa falta é exatamente aonde a gente tem que olhar, porque os nossos olhos, eles estão acostumados a olhar aquilo que a gente não tem, certo? Então, não é difícil fazer isso. Quando você faz tudo que você conhece, todas as meditações, carta para o universo, a meditação dos segundos que eu coloquei no canal, você se imagina, você ganha informações e mesmo assim você não está conseguindo manifestar, você tem que olhar o seu inimigo silencioso. Não é porque a lei da atração não funciona para você, não é porque a lei da atração é farsa, não é porque a lei da atração é ruim, ou porque aquele seu pedido não era o melhor para você, porque existe um Deus que vai julgar através da lei da atração. Não, nada disso. É porque você tem uma crença limitante em relação ao seu desejo. Então, nessa hora, em vez de você ficar frustrado, sofrendo, mal e com raiva, você olha e fala: te peguei. E aí você vai começar a trabalhar, porque é só aí que você vai conseguir mudar a sua vida. Então vamos pegar, por exemplo, continuar usando o exemplo do amor. Então, assim, se eu desejo um amor, mas todas as minhas experiências mostram que a coisa ali não está muito bem, que as coisas não dão muito certo, então, de fato, eu tenho uma crença negativa atuando diretamente nessa área. Então, quando você identifica essa crença, você já tira muito do poder dela, porque a vibração ela fica mais fácil de transmutar quando você identifica. Por exemplo, é muito diferente você estar dentro da crença e dizer para mim assim: eu tenho dedo podre para o amor, porque eu já ouvi muito isso. Gente, não faça isso, tá? Do que você olhar e pensar: eu penso que eu tenho um dedo podre, eu estou observando isso. Você ilumina esse processo, a sua mente entende, isso fica uma coisa mais clara. Você descobre, por exemplo, no caso, o dedo podre, isso quer dizer que você não se sente merecedor de ter um grande amor. Só que as crenças, elas vão se grudando em você e vão te sufocando, vão te pressionando. E quando você vê, elas vão, que nem um polvo, vão abrindo mais e mais. Então, assim, eu tenho um dedo podre significa que você se sente feia, que você se sente burra, que você não se sente interessante, que você se sente chata, que você acha que que a sua barriga é assim, que você não é boa de cama, que você, sabe, você vai dando mais e mais e mais razões que vão servir como mais corda para te enforcar, mais corda para te aprisionar, mais corda para te limitar. E quando você vê, você tá tipo completamente acuado, completamente na escassez, de mãos atadas. E você tem tantos argumentos que você acaba acreditando nisso. E quando você acredita nisso, o universo te dá isso de mão beija. Pá! Você recebe mais e mais motivos disso. E mais situações onde você vai se sentir cada vez pior. Até que você vira e fala: não, o amor não é pra mim. Ou que você vira e fala: não, eu nunca vou, sabe, ter sucesso financeiro, ou eu nunca vou ser bem sucedida, ou eu nunca vou fazer aquela viagem, ou meu canal nunca vai crescer, sabe? Isso são todas crenças limitantes. Então, quando você observa uma crença, você começa a soltar esse nó um pouco da sua realidade, você começa a ver por onde ela se manifesta. Quais são as ramificações, e com isso você consegue esticar isso, enxergar lá e falar: não, eu não quero isso para mim. Esse é o primeiro passo, você decidir quais crenças você quer e qual você não quer, independente se ela está te trazendo uma satisfação emocional ou não. Você precisa comparar a satisfação emocional que você recebe com essa crença com o tanto que ela limita a sua vida, se vale a pena. Depois que você escolher intencionalmente quais as crenças que você deseja ter na sua vida, você vai ter que começar a trabalhar. Então, em vez de você descobriu, por exemplo, que você não se sente merecedora de ter amor, então você quer ter amor, então você vai ter que mudar essa crença. Simplesmente você não vai arrancar ela tá
totalmente te sufocando. Ela é uma prisão, ela é uma corrente. Então você tem que substituir essa crença. E você vai substituir como? Eu sou merecedora. Só que isso não vai funcionar. Por quê? Porque você tem tantos exemplos de que você não é merecedor, que você simplesmente falar, eu sou merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedor, esses decretos, essas meditações que fica repetindo, sem que você, sabe, sem que fica repetindo na sua cabeça, sabe, frases de autoajuda, isso não resolve. Gente, desculpa, mas isso não resolve. Tá bom, estrela, não resolve. Então, o que resolve? Vamos lá. Esse é o segundo passo. É você buscar crenças que possam ir aos poucos crescendo. Então, você não consegue dizer que você é merecedor ainda de ter um grande amor? Beleza, mas você pode começar a olhar para você e achar suas crenças positivas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu sou carismática. Não é ser merecedora? Não, mas eu acredito nisso. Eu acredito que eu sou carismática, então isso vai ter um peso. Ela vai começar a substituir. Então você começa a olhar as suas crenças positivas, que se elas forem verdade para você, de fato, elas vão diminuir a distância entre eu não sou merecedor para eu sou merecedor. Então eu sou carismática, eu sou agradável, as pessoas gostam de mim, eu sou uma pessoa amorosa, sabe? Eu não sou bonita, não consigo me sentir bonita, mas eu tenho um cabelo bonito, ou eu gosto das minhas unhas. Você tem que ir diminuindo a distância, valorizando as suas crenças. Por quê? Porque da mesma forma que quando você foca na crença negativa de não sou merecedor, o universo vai te trazer um monte de exemplos e situações e pessoas e atitudes e tudo para reforçar isso. Quando você inverte, você começa a focar nas suas crenças positivas, o universo vai te trazer situações onde você tenha reforço dessas crenças positivas. Então isso vai acabar ficando tão forte quanto a sua crença negativa, até que o momento em que ela desgruda, eu fiz desgruda, que nem meu filho fala gluda, ela desgruda de você e ela deixa de existir. Você conseguiu substituir uma crença, você mudou um paradigma da sua vida, você é realmente merecedora. Agora que você sabe o processo, então você primeiro identifica a sua crença, decide se você quer abrir mão da recompensa emocional que você recebe com essa crença em favor de se libertar dessa limitação. E aí você precisa equalizar. E equalizando e investigando cada vez mais as suas crenças positivas que vão sobrepor. Quando você investiga, o universo vai te dar mais e mais motivos para você continuar reforçando as suas crenças positivas até que essa crença de eu não sou boa o suficiente, realmente ela deixa de existir, você se sente boa e merecedora, tá? Então, se a gente for fazer um passo a passo, seria algo assim: descobre a sua crença, descobre a crença mãe, descobre a recompensa emocional, descobre as provas físicas e decida completamente, sem dúvidas, mudar isso. E nesse momento você busca as suas crenças positivas, que vai enfraquecendo a sua crença negativa. Por exemplo, eu tive que lidar com a crença de que eu não era interessante para ter um canal. Essa crença se manifestava muitas vezes também que eu falava demais e achava que as pessoas não iam se interessar e que as pessoas iam deixar de ver os vídeos e que elas iam largar pela metade. E isso acabava de fato acontecendo porque era a minha preocupação. Então eu não sou boa o suficiente e a minha recompensa emocional acabava sendo que eu não criava nada. Então eu passava por grandes períodos onde eu não produzia nada no canal porque eu não achava que o que eu tinha para falar podia de fato ajudar alguém, ou que pudesse ser interessante, ou que as pessoas pudessem gostar. E aí quando eu fazia isso, eu percebia que eu tinha um medo de falar muito e ninguém gostar, e isso acabava repercutindo na minha vida, porque esse medo se materializava e eu ouvia as pessoas falando, pessoas próximas, que eu falo demais. E aí eu via que as pessoas desinteressavam dos vídeos e elas não iam até o final dos vídeos. E isso acabou que na prática a recompensa emocional era nem arriscar. Então eu passava longos períodos sem postar nada.
E aí eu tinha que começar tudo de novo, o processo com vocês que estão aqui, porque tipo, aí eu sumo e aí, meu, cadê? Ah, tá, voltou. Então, eu tô no processo de mudar a crença, e para mudar essa crença, o que que eu percebi? Eu tive que me achar boa em situações da minha vida, que eu talvez, eu cheguei ao ponto de questionar a minha própria busca espiritual, porque eu não estava me conseguindo me sentir conectada, e eu não, e eu comecei a achar que eu não era a pessoa que eu achava que eu era, ou que eu queria ser, e eu comecei a me sentir mal com isso. Então, tipo, você percebe que a crença lá vai começando a domar e vai te levando para a escassez? E aí a prova física foi o quê? Amigos próximos que, além de não curtirem o canal, ou pessoas que são próximas, não estão nem aí. Eu cheguei ao ponto de uma amiga de anos, assim, sabe? Vim com crítica pesada, sabe? Assim, uma distorção, me criticando, sabe? Assim, e isso era o quê? Era o universo manifestando o meu medo de eu não ter conteúdo, de eu não ter nada para levar para vocês. Então, o que que eu fiz? Eu falei, não, peraí, como assim? Eu vou quebrar essa crença. Então, o que que eu fiz? Eu identifiquei. Eu comecei a buscar crenças que pudessem se equiparar. Por exemplo, eu estudei muito, eu estudei muito e muito mais de espiritualidade, foram anos estudando. Então, isso é algo que eu acredito e eu tenho provas físicas. E eu tenho recompensa emocional. Eu posso, de fato, levar amor e ajudar a pessoa, trazer insights para as pessoas. O que eu falo pode ser interessante, não só pela conexão, quanto pelo tempo de estudo que eu tive. Então eu comecei a olhar coisas que realmente eu acreditava para contrabalancear. Então eu posso ajudar as pessoas, eu tenho algo a compartilhar que possa ajudar as pessoas. E quando eu comecei a trabalhar essa crença e buscar em mim coisas positivas, o mundo se mostrou real. Então o universo começou a trazer comentários, começou a trazer provas, novos inscritos, visualizações, a taxa de visualização do vídeo, que a gente tem como ver, né, quanto tempo vocês ficam, aumentou. E ontem, enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu li um comentário de uma estrela falando: você se preocupa, que você fala demais, mas eu gosto tanto do que você está falando que eu nem vejo o tempo passar. Então, ou seja, o universo tá lá me mostrando, continua. Então, é isso que a gente faz, a gente muda a nossa forma. Então, eu começo a procurar motivos em mim, crenças minhas que me ajudam a vencer a crença negativa. Bom, a recompensa emocional, que é a parte mais difícil, ela deixou de ser não vou arriscar, porque chegou uma hora em que eu não sabia nem o que eu escrever, nem o que falar, porque eu achava que tudo era besta, tudo não tinha sentido, que ninguém ia gostar de nada, sabe? Passou a ser o amor que vocês emanam para mim, os comentários que vocês fazem. Eu lancei uma hashtag há pouco tempo, eu tô nesse processo, tá? E aí vocês estão aos poucos, sabe, assim, comentando, sempre tem 2, 3, 4 nos vídeos, isso tudo mostra esse amor. Então a minha recompensa emocional, para desvincular completamente dessa crença limitante de não ser bom o suficiente, de não trazer nada de bom para vocês, é exatamente os comentários, os depoimentos que vocês me dão. E isso funciona assim porque é assim na lei da atração. Ou seja, no momento em que você decidir procurar por provas, sentimentos e sinais para reforçar a sua crença positiva, que vai substituir aquela crença negativa, o universo vai te trazer isso. Ele vai trazer aonde você foca o seu pensamento. Então ele vai te trazer coisas boas, que vão reforçar a sua crença nova. Na prática, é assim. Seu desejo e sua crença vão se equalizar e com isso a sua vida vai se transformar. Um beijo e muita luz.